Passo agora imediatamente a palavra ao professor Tadeu Weber, cuja palestra se chama O Direito de Emergência em Kant e Hegel. Cordial saudação. Minha cordial saudação a todos. Agradecimento especial ao professor Pinzani pela brilhante organização desse evento. Certamente é uma contribuição inestimável para quem está interessado em discutir justiça, entre outros grandes temas que foram tratados. Bom, eu já mudei o título aqui no meu paper, em vez de direito de emergência, eu prefiro a tradução de direito de necessidade, Notrecht. Essa é a expressão que Kant usa e que Hegel também usa na filosofia do direito. Esse tema é muito específico nos dois autores, mas faz parte de uma pesquisa um pouco mais abrangente que eu tenho dedicado ultimamente, que é sobre o conceito de dignidade humana, direitos fundamentais, autonomia. Evidentemente, a tentativa de dar ao conceito de dignidade humana uma conotação tanto quanto ou também jurídica, na medida em que os direitos fundamentais são efetivamente uma concretização desse princípio orientador e fundamentador, inclusive da nossa Constituição. Então, a preocupação, o intuito é contribuir de alguma forma com a explicitação do conteúdo desse conceito de dignidade humana. Além de falar em direitos fundamentais, que é tão conhecido, é tentar introduzir aqui exatamente o Notrecht, como expressão, de alguma forma, do conteúdo do conceito de dignidade. Eu introduzia, portanto, nesse contexto. Ora, nós poderíamos partir de diversos enfoques do Kant para depois chegar ao Hegel. Eu gosto de uma passagem onde o Kant faz algumas distinções que eu acho fundamentais para colocar o problema que gira em torno desses dois direitos que o Kant chama de direitos anômalos, os supostos direitos, ou direitos em sentido lato, que seria o direito de equidade e o Notrecht, o direito de necessidade. E uma situação que me parece muito oportuna, nós encontramos exatamente no início da doutrina do direito, na parte introdutória, sobretudo, onde, claramente, como todos conhecem, Kant faz uma distinção muito clara entre leis naturais e leis morais. Essas últimas, as leis da liberdade, as leis da razão. E dentro das leis da razão, como todos conhecem, ele faz aquela famosa distinção entre leis éticas e leis jurídicas. Isso é muito conhecido e eu cito: na medida em que incidem apenas sobre as ações meramente externas e sua legalidade, as leis morais se chamam jurídicas. Veja bem, as leis morais se chamam jurídicas. Mas, se exigem também que elas sejam mesmo os fundamentos de determinação das ações, elas se chamam éticas. Repare, as leis morais se chamam ou leis éticas ou leis jurídicas. O que essas leis têm em comum são, portanto, as leis da liberdade, ou que nós podemos chamar, então, as leis morais. E o que as distingue, como todos nós sabemos, é a sua diferente motivação. Esse é o ponto que aqui se coloca. Mas o que fica muito claro nessa introdução é que há efetivamente uma fundamentação moral de ambos os sistemas de legislação, tanto leis éticas quanto leis jurídicas. Bom, na aplicação depois do direito de equidade e direito de necessidade, não me parece que Kant foi feliz na própria solução encaminhada nessa introdução. Posso me referir a isso logo a seguir. Mas uma outra distinção que nos faz chegar propriamente aos supostos direitos, nós encontramos também na introdução da doutrina do direito, onde o Kant faz a distinção entre direito estrito e direito em sentido lato.
no apêndice, exatamente da doutrina do direito, né? Essa me parece uma chave de leitura importante para entender exatamente Notrecht, em Kant, e em que medida Hegel avança nesse debate. Kant mostra com toda evidência que o direito estrito se diferencia claramente da ética ao sentenciar que aquele, cito, não se mescla nada de ético. Insisto no alemão, dem nichts ethisches beigemischt ist. Isso é fundamental nesse contexto. Portanto, aqui o jurídico não tem nada de ético, mas tem o moral. Forst, no livro que todos conhecem, Kontext der Gerechtigkeit, acho que compra muito bem essa ideia, né? E acho muito oportuna para discutir os diferentes contextos normativos, né? Que o Forst faz muito bem, na minha opinião. Eu considero uma espécie de livro-chave no contexto contemporâneo. Bom, trata-se, portanto, o direito estrito de um direito puramente externo. Isto é, não é a consciência do cumprimento do dever que obriga o cumprimento de determinado dispositivo legal, mas a coerção externa. Se a autorização para coagir é uma característica do direito estrito, isso não ocorre como direito em sentido lato. Nesse, a autorização para coagir não pode ser determinada por uma lei, direito em sentido lato. É o que ocorre exatamente com os direitos de equidade e o direito de necessidade, aqui como Notrecht. No primeiro, equidade, há um direito sem coerção, Recht ohne Zwang, quem zwinga. No segundo, no direito de necessidade, há uma coerção sem direito, Zwang ohne Recht. Pela equidade se reconhece o direito, e Kant diz isso com toda clareza. Reconhece o direito de equidade, mas que não pode brigar. Pela necessidade, coloca-se uma exigência sem direito. Aqui nós temos um problema muito bem colocado. Não vou entrar aqui no direito de equidade. Uma outra ocasião, já fiz um pequeno texto sobre isso, né? Kant dá exemplos claros para aplicar o direito de equidade. O famoso caso é da relação trabalhador-empregado, que faz um pacto, um contrato-trabalho sobre, enfim, os proventos e o reajuste evidentemente previsto no seu salário, né? Como nós estamos acostumados no Brasil com inflação, né? Chega a metade do ano, essa inflação correu o seu salário e o Kant diz, olha, o empregado adquiriu um direito de equidade, né? Mas sem coerção. Ou seja, ali cita o caso do juiz, que numa demanda judicial, o juiz não pode atendê-lo, porque ele tem que se basear rigorosamente nas cláusulas contratuais. Ou seja, Kant aqui claramente deu a solução na distinção de regras morais, jurídicas e éticas, mas aqui especificamente reduz o direito de equidade exatamente ao direito em sentido amplo e não estrito. Ora, o juiz tem que se fixar nas normas jurídicas, portanto, o direito em sentido estrito. Ora, para evitar consequências injustas, por que o juiz não deixa de aplicar, então, a norma jurídica e apela para a lei moral? Me parece que seria uma discussão a ser colocada. Mas em que consiste o próprio direito de necessidade? Eu acho que o Kant aqui é muito restrito, muito específico. Eu queria mostrar um pouquinho como é que, nesse Notrecht, o Hegel avança nesse debate. Especificamente em Kant, tal como o direito de equidade, o direito de necessidade é um suposto direito, pelo qual estou autorizado a tirar a vida de outrem, cito, que não me causou nenhum sofrimento, quando é em perigo extremo de perda da própria vida. Não é legítima defesa, é outra coisa. Trata-se, cito, de uma violência permitida contra alguém que não exerceu contra mim nenhuma violência. Fecha aspas. Ser um suposto direito significa que é um direito em sentido lato, amplo, ou um direito em sentido duvidoso, coloco isso também entre aspas, e não em sentido estrito. Como dito anteriormente, se há uma coerção sem direito,
é porque há uma necessidade ou uma exigência que se impõe, salvar a própria vida. Mas não ocorre um direito de tirar a vida de alguém. Por isso, uma coerção sem direito. O direito de necessidade não é reconhecido, portanto, como direito em sentido estrito. E aí, Hegel me parece que avança enormemente. Já vou me referir a isso. Ou, como diz Kant, trata-se apenas de um suposto direito. O direito de equidade quanto o direito de necessidade. O caso dos náufragos em alto mar, o exemplo tão citado, né? Os dois se apoiando no mesmo pedaço de madeira, né? Que não suporta. A saída que eu tenho é empurrar o outro para que ele morra e eu sobreviva. Impõe-se a necessidade de se livrar de um deles, para que o outro possa sobreviver. Para Kant, esse ato é condenável, mas não pode haver punição. O autor recorre ao ditado do direito de necessidade. Eu gosto muito desse princípio, o ditado do direito de necessidade, segundo o qual a necessidade não tem lei. Not hat kein Gebot. Essa frase é extremamente sugestiva num contexto que a gente podia aqui fazer uma longa discussão no contexto do treino de direito. Ora, em extrema necessidade, não há lei que autoriza a morte de alguém. Também, se não há lei, também não pode haver lei que preveja a punição. Não pode haver lei que condene à morte alguém que matou para salvar a própria vida. O problema é saber se há culpa. E aqui há uma discussão, e o Kant diz claramente, não há pena, mas há culpa. Esse é um ponto complicado. Ora, veja bem, a necessidade para Kant não precisa de lei. Mas o direito, o que eu queria mostrar aqui? Os direitos fundamentais são demonstráveis, são justificáveis. Não é? Isso me parece que se deve fazer, inclusive, com o Notrecht. Talvez não no caso específico, como Kant para salvar a própria vida, mas no sentido mais ampliado, como em Hegel, ele é um direito e, portanto, precisa ser justificado. Bom, a questão que se coloca, na verdade, o problema do justo e do injusto. A lei que exige a proteção da vida tem validade priorística e não pode exceções, para Kant. O problema é que o filósofo alemão acrescenta: não pode haver necessidade que torne legal, conforme a lei, o que é injusto. Uma lei que autorizasse alguém a sacrificar a vida de outro, em caso de extrema necessidade, seria injusta. É injusto matar alguém para salvar a própria vida? Meu problema aqui não é legalidade ou não. O problema é a questão da justiça. Porque, veja bem, é a razão que enuncia o justo e o injusto. Não é a lei positiva. E o Kant é claro quanto a isso. A lei positiva diz o que é lícito e ilícito, mas não o que é justo e injusto. Bom, aqui me parece que nós temos uma chave de leitura interessante quanto a isso. Ora, o problema é que no momento em que eu abro uma exceção, cai a validade priorística da lei, na perspectiva kantiana. Matar alguém, nesse caso, sempre é injusto, se é que eu entendi bem Kant. Não existe o direito de matar alguém, ainda que em Notrecht, mesmo, se vocês quiserem, em perigo extremo. O que existe é a necessidade de salvar a própria vida. O dever de proteger a vida e a dos outros, isto se impõe a prioristicamente. Bom, aqui tem uma discussão interessante sobre o problema do contexto, que Hegel levanta, e o problema no qual os liberais se apoiam, que é exatamente a espécie de serem, de se distanciarem do contexto. Né? Eu depois, o próprio Ronald chama de cegueira face ao contexto. Bom, e aqui vem toda a discussão sobre o chamado formalismo kantiano, que todos conhecem. Veja bem, não há para Kant, não há necessidade que possa tornar legal o que é injusto. Logo, também não pode haver punição nesses casos. O respeito à vida tem validade priorística. Né? Ou seja, tal princípio ou vale de forma a priori, ou não é princípio. Não importa as circunstâncias. A gente podia se reportar aqui, evidentemente, a leitura que o Rawls faz do imperativo categórico, com o procedimento.
E o Rawls insiste naqueles famosos 4 passos, insiste muito nas circunstâncias. Eu sempre digo, eu acho que o Rawls entendeu muito bem a crítica que o Hegel faz ao Kant, nessa interpretação especificamente. Eu acho que depois de Rawls a gente começa a reler Kant sobre esse aspecto de forma um pouquinho diferente. Mas esse é outro problema. Vamos tentar pegar um pouquinho o conceito hegeliano. Diferentemente de Kant, Notrecht, em Hegel, é um direito que cada um tem, sim, de abrir uma exceção a seu favor, em caso de extrema necessidade. Mas que necessidades estão em jogo aqui, em Hegel? Veja bem, isso não pode ser definido a priori. São as circunstâncias que determinam. Estando em conflito, por exemplo, o direito à vida e o direito de propriedade, é óbvio que aquele se impõe, o direito à vida. A vida, diz Hegel, tem um direito de necessidade. Reparem que é um direito, não é uma concessão. A minha ideia é encontrar uma justificação, uma fundamentação para o direito de necessidade. Evidentemente, a partir do direito de moralidade, especificamente em Hegel. No caso de um conflito, de um perigo extremo da vida e da propriedade jurídica de outra pessoa, estão em jogo 2 coisas. Por um lado, a lesão infinita da existência, é uma citação, e por outro lado, cito, somente a lesão de uma existência singular limitada da liberdade. Ainda que o direito de propriedade seja legitimamente reconhecido, em perigo extremo, o direito de necessidade se impõe. Bom, eu estou preocupado com o significado mais prático desse Notrecht, em Hegel especificamente. Digamos assim, o caso clássico conhecido é aquela situação de um devedor que vê ameaçada sua propriedade por parte do credor. Nós conhecemos tantas situações dessas. No Brasil, sobretudo, onde os bancos emprestam dinheiro e quase forçam a gente a pegar dinheiro e depois ralam com quem não consegue pagar. Eu cito uma frase que eu acho sugestiva do Hegel como uma belíssima solução e hoje rigorosamente verdadeira e aplicada no âmbito jurídico. Do direito de necessidade, escreve Hegel, se depreende o benefício de imunidade, pelo qual se deixam ao devedor instrumentos de trabalho, roupas e, em geral, a porção do seu patrimônio, que, embora sejam propriedade do credor, se consideram necessária para a sua manutenção, de acordo com a sua posição social. Reparem, essa afirmação é muito forte, extremamente recarregada. O direito de necessidade não permite que se prive, aqui especificamente, o devedor das condições básicas, materiais de uma vida digna. Não é uma questão apenas de sobrevivência, mas é uma questão de vida digna. É isso que, para mim, está em jogo aqui, na análise que o Hegel está fazendo. Portanto, instrumentos de trabalho, moradia, eles são indispensáveis para isso. São condições de vida digna. A defesa da própria vida autoriza o uso de quaisquer meios, inclusive a violação de direitos fundamentais alheios. Apropriar-se de um bem alheio para saciar a fome é certamente uma violação de um direito alheio. Mas negar esta possibilidade seria negar a totalidade da liberdade. Reparem que Hegel volta sempre a esse princípio da liberdade. Mas por quê? Porque toda a estrutura da filosofia do direito nada mais é do que uma concretização de um princípio orientador e fundamentador, que é exatamente o princípio da liberdade, que é uma conquista da história. Então, eu consigo fundamentar o Notrecht dentro do direito de moralidade exatamente a partir das diferentes formas de concretização do princípio da liberdade que vocês vão encontrar no direito abstrato, na moralidade e finalmente na eticidade. Mas não é por acaso que o Notrecht está situado exatamente no direito de moralidade, né?
a parte final de moralidade, né? Quer dizer, as condições básicas de vida digna fazem parte de um direito de subjetividade, portanto, de moralidade. Condição de possibilidade da própria mediação social da vontade livre nas instituições sociais. Então, quando eu falo efetivamente da concretização desse princípio na família, na sociedade civil, no Estado, enfim, no Stände e assim por diante, eu estou pressupondo que existe um direito fundamental, Notrecht, como condição do próprio exercício dos outros direitos fundamentais. Isso me parece fundamental nesse contexto. Ele escreve com muita lucidez: o necessário é viver agora. O futuro não é absoluto e está entregue à contingência. Isso aqui, evidentemente, é uma frase clara contra os inimigos de Hegel, que o julgam de necessitarista, determinista, historicista, como Popper e uma turma enorme de anti-hegelianos. Mas acho que esquece do conceito de contingência exatamente nesse contexto. Por isso, a necessidade do presente imediato pode justificar uma ação contra a lei, pois, com sua omissão, escreve Hegel, se cometeria, por sua vez, uma injustiça. E, na realidade, a maior injustiça: a total negação da existência da liberdade. Reparem a insistência de Hegel no princípio orientador, fundamentador de toda a estrutura jurídica e social, né? E que, por enquanto, eu só estou fundamentando na historicidade. Mas não é só isso que está em jogo. Saliente-se o caráter emergencial do direito de necessidade. Para conservar a vida, posso apropriar-me de um direito alheio, ainda que isso viole o direito de propriedade. Não permitir isso seria injusto. O futuro é imprevisível. Nesse caso, insisto, uma ação contra a lei se justifica. Não estou dizendo que uma ação injusta, é uma ação contra a lei, se justifica. Hegel se refere ao caráter contingente do direito abstrato, primeira parte da filosofia do direito. A moralidade, onde se situa o direito de necessidade, amplia o processo de determinação da vontade livre, enquanto princípio orientador e fundamentador de toda a estrutura jurídica e social. O direito à propriedade é a expressão da vontade livre imediata. Portanto, veja, o direito à propriedade se situa, numa linguagem hegeliana, como direito mais imediato. Mas ele ainda carece de mediação social, do reconhecimento recíproco, para usar uma terminologia que o Rony tanto insiste. Ele é um direito fundamental, direito de propriedade, mas perante a vida pode ser relativizado. Contra Kant se podia dizer então que são as circunstâncias e as consequências que o determinam. O direito à necessidade, ao garantir a proteção da vida, relativiza todos os demais direitos. Veja bem, o que para mim está em jogo é o próprio direito de ter direitos. Recht auf Recht haben. Mas com isso, mas isso não envolve somente, reparem, o direito à vida propriamente dito, mas as condições para uma vida digna. Me parece que Hegel aqui amplia o conceito de Notrecht, né, para aquilo que nós podemos chamar, eu chamei isso em outras ocasiões, uma espécie de mínimo vital, né, ao qual se soma o mínimo existencial, né, uma linguagem jurídica, né, o que eu quero dizer com isso? Mínimo existencial como condição de possibilidade da efetivação dos próprios direitos fundamentais. Então, o Notrecht tem, para mim, essa conotação nesse texto hegeliano. Eu preciso de mecanismos, eu preciso da satisfação das necessidades básicas materiais para a própria efetivação dos direitos fundamentais. Ora, a gente podia recorrer a Rawls, no Livro Político, lá no começo, onde Rawls faz rigorosamente uma observação muito semelhante. Ou seja, há um princípio lexicamente anterior, diz o próprio Rawls, ao primeiro princípio ou dos direitos e liberdades fundamentais iguais. Diz ele, a satisfação das necessidades básicas materiais, né? Ora,
embora Rawls diga que isso faz parte, então, é um pressuposto do próprio primeiro princípio, né? Mas aqui vocês têm claramente a ideia, que eu já disse em uma outra ocasião, de um mínimo existencial no próprio conceito, nos próprios princípios fundamentais de justiça do próprio Rawls. Bom, isso é elemento constitutivo do conteúdo da dignidade humana. Veja bem, enquanto princípio, mas também enquanto fundamento constitucional, que está positivado na Constituição e que se concretiza exatamente nesses direitos que aqui se situam. Né? Por isso, me parece que, quando se discute dignidade, direitos fundamentais, nós precisamos dar destaque exatamente a isso, na tentativa de mostrar, olha, para que eu possa falar em efetivação de direitos fundamentais, e os conflitos são muitos, na sua Verwirklichung, na sua efetivação, né, nós temos um pressuposto, que eu chamaria aqui rigorosamente de Notwendig, numa linguagem hegeliana, evidentemente. Bom, se a gente comparar um pouquinho os dois, né, reparem que o grau de abrangência na linguagem hegeliana é bem mais amplo do que no pensamento kantiano. Né? E para que aquilo que eu quero demonstrar aqui, me parece que Hegel aqui salienta aspectos, amplia perspectivas que contribuem muito na minha tentativa de explicitar o conteúdo propriamente dito do conceito de dignidade. Quer dizer, me referindo a Kant, essa tese revela claramente a insuficiência do direito em sentido estrito. Em que sentido? Para resolver, para administrar o problema do direito da necessidade, ou da efetivação da necessidade. Eu preciso sair do direito em sentido estrito, e se quiserem, o direito positivo formal, para poder efetivamente poder falar em Notwendig, direito de necessidade, numa linguagem tipo hegeliana. Por isso, eu diria, eu preciso recorrer ao fundamento moral, ao direito de moralidade, que, eu diria assim, é uma Aufhebung, nega, guarda e supera o âmbito do direito abstrato, né? E, portanto, conduz dialeticamente o discurso para uma eticidade. É por isso que o Honneth pode dizer que a eticidade representa uma libertação do sofrimento de indeterminação exatamente pela moralidade e pelo direito abstrato. Né? No entanto, me parece que já existe uma libertação do sofrimento de indeterminação no próprio direito de moralidade. Na medida que, na moralidade, você tem a concretização do Notwendig. Né? Eu não vi, pelo menos em Honneth, nenhuma referência específica ao direito de necessidade nesses termos. Né? Embora há uma discussão na perspectiva, evidentemente, do contexto e assim por diante. Ora, uma distinção fundamental entre os dois autores, no referente à origem das leis morais, e por consequência, essa distinção, né, me parece que ela é importante para a colocação do direito de necessidade. Nisso Kant tem razão. Para Kant, a fonte dos princípios da justiça é a razão. Para Hegel, é a própria história. E nisso, me parece que há um avanço considerável. Nós podemos falar aqui em espírito do povo, né, ou nas conquistas da história. Então, eu diria, quem dá o conteúdo ao direito de necessidade? Nós podemos falar aqui espírito do povo, costumes, tradições, mas eu tenho uma justificação a partir do Volksgeist. Mas o Volksgeist me reporta ao Zeitgeist, ao espírito do tempo. E o próprio espírito do tempo me reporta ao Weltgeist, né, ao espírito do mundo. Bom, com isso, me parece que eu tenho uma fundamentação, uma justificação, me parece um pouco mais convincente, né, do direito de necessidade, na comparação que se pode fazer aqui com Hegel e Kant. Claro que a gente podia introduzir aqui a discussão que o Honneth faz, a interpretação que o Honneth faz da crítica, né, do Hegel ao Kant, né, enfim, a discussão que ele faz sobre o formalismo e, inclusive, destacar o que efetivamente é relevante para Honneth nesse debate. Bom, existem uma série de questões que deviam ser colocadas aqui.
Só para concluir, se para Kant o ato resultante do exercício de etnicidade é injusto, embora não possa ser punido, uma vez que o que está em jogo, uma vez que não há lei para isso, tudo fica reduzido ao direito em sentido estrito. Então, me parece que a questão kantiana acaba no direito estrito e não resolve o problema. O que acaba definindo o justo e injusto continua sendo a lei positiva. Qual é o meu ponto? E os hard cases? Por que então falar em fundamentação moral do direito, claramente configurado na doutrina do direito? Se as leis jurídicas fazem parte das leis morais, por que não buscar nas leis morais, a solução do problema, justificando as exceções? Embora o direito não tenha nada de ético, tem base moral. É nesta que os direitos de equidade e necessidade poderiam ser fundamentados. Assim, nós teríamos um outro encaminhamento desses direitos dentro da própria teoria kantiana. Muito obrigado.